essa capacidade que tem o futebol de levar o homem ao delírio sem aliená-lo na arquibancada, é que, a meu ver, explica a perenidade e a universalidade desse esporte nesse império onde o sol nunca se põe. In this empire called football, the sun often shines brightest in Brazil, a country which has produced the most stylish and elegant practitioners of the beautiful game. Brazil is obsessed with football. The rest of the world is obsessed with Brazilian football. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, lelê. E olha o bambu do bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes o bambu, lê, bambu, lalá, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, lelê. E olha o bambu do bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes o bambu, lê, bambu, lalá. Fui banquete na casa do Zé Pequena, a mesa estava no sereno pra todo mundo caber. Tinha de tudo a qualidade de talequinha, mais homem que mulher, mas só não tinha de comer bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, lelê. E olha o bambu do bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes o bambu, lê, bambu, lalá, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, bambu. E olha o bambu do bambu, bambu, lelê. E olha o bambu do bambu, bambu, lalá. Eu quero ver dizer 3 vezes o bambu, lê, bambu, lalá. Conheço um homem que tem 17 filhos, todos eles têm filhos. Modern Brazil has little of the overt racism that afflicts other societies. Indeed, this is a rainbow nation unlike any other. There are plenty of poor whites, but the saying goes, if you are black and rich, your name is likely to be Pelé. The first slaves from Africa set foot on Brazilian shores in the 17th century. They were transported to work on the sugarcane plantations, and now blacks and people of mixed race make up nearly half of the population. The original white settlers were joined by a huge wave of immigrants from Europe at the end of the 19th and the start of the 20th century, as people crossed the Atlantic to make their fortune in the New World. In October 1894, on returning to Brazil from school in England, an Anglo-Brazilian called Charles Miller brought with him 2 footballs. That day is still regarded as the official birthday of football in Brazil. And Charles Miller is still revered as the father of football in Brazil. Quando ele chegou aqui no Brasil, ninguém jogava futebol. Então o trabalho que ele teve foi exatamente o de ensinar. O de ensinar as regras do jogo, inclusive as dimensões do campo, enfim, de mostrar como se praticava o futebol. At first, Miller had difficulty in persuading the Sao Paulo Athletic Club, where he was a member, to play the new game. But when the Sao Paulo Championship kicked off in 1902, Miller was the top scorer as his club became the first ever champions in Brazil. It wasn't until 4 years later that a league was started in Rio de Janeiro. In the shadow of the Christ statue lie some of Rio's most exclusive homes around the famous inland lagoon, the Lagoa. It is on the banks of the Lagoa that most of Rio's famous clubs have their origin. To this day, Flamengo, Vasco and Botafogo all include rowing club in their names. A feature in the early years of football in Rio and Sao Paulo were the tours by European teams, the most famous of which was in 1910 by the great Corinthians side from England. It was such a success that a team was founded in Sao Paulo named in honor of the Corinthians.
This unique footage from their 1913 tour game against a Rio 11 led by the Englishman Harry Welfare is the first footage that exists of Brazilian football. In the early years of the 20th century, though, football remained very much a pastime for the rich whites. As primeiras fotografias dos jogos de futebol mostram os torcedores, que nós chamamos, que são os assistentes, os que vão às arquibancadas, as mulheres vestidas como se fossem uma festa, chapéu. Os homens também, de gravata. Se usava muito um chapéu de palha aqui no Brasil, que chamavam palheta. E então se vê que os adeptos do futebol iam muito bem vestidos ao campo. Não havia a frequência do povo, só mesmo da elite. But times were changing. Arthur Friedenreich, seen here in the center of the front row, had a German father and an Afro-Brazilian mother. As a mixed-race player, he scored 1,329 goals, more than anyone else in the history of football. In 1925, his club, Paulistano, were the first Brazilian team to tour Europe, seen here in a match against the French 11 from that tour. In those days, the races were divided, but Friedenreich's status as the major star of Brazilian football helped convince Vasco da Gama in Rio to drop their barriers against black players, and in 1923 they won the Rio State Championship, thanks to their black contingent. It was revolutionary, and it caused an uproar. Foi o primeiro clube a colocar negros, a aceitar negros jogando. Isso aí deu um escândalo. Os outros não queriam jogar com ele. Você vê que problema se viveu, um problema racista, lamentavelmente. E ninguém sabia que justamente o tempero dado pelo negro ao nosso futebol é que fez o nosso futebol ser o que é. As blacks came from poor backgrounds, disputes began over alleged professionalism. The two issues dominated football until 1937, as breakaway leagues were formed in both Rio and Sao Paulo. Amid this chaos, Brazil's obsession with the World Cup began in 1930. The team they sent to Uruguay was a largely whites-only Rio-based team that didn't get past the first round. By the time of the 1938 World Cup in Paris, however, the disputes had died down. Professionalism had been accepted, largely as a result of whites of Italian descent leaving to play for clubs in Italy, and the two stars of the Brazil team were both black. Forward Leonidas da Silva and fullback Domingos de Guia. Against Poland, Leonidas caused the sensation, scoring a hat-trick in a 6-5 win. Domingos was uncompromising. Brazil lost their semi-final against Italy, largely because of the rather presumptuous decision to rest Leonidas for the final. Nevertheless, they had been the sensation of the tournament. A imprensa francesa, que sempre foi a imprensa mais importante da Europa no tratamento do futebol, a imprensa francesa tratava Domingos e Leônidas como deuses, sobretudo Leônidas. E a correspondência vinha de lá para o Brasil, e o Brasil ficava orgulhoso. Então, o Brasil dizia, finalmente a Europa se curva diante do Brasil. E se curvava diante do Brasil, não porque nós tivéssemos a melhor diplomacia, não porque nós tivéssemos a melhor arte plástica, não porque nós tivéssemos a melhor música, mas porque nós tínhamos os melhores jogadores de futebol, que eram negros. The heart of black Brazil can be found in Salvador, the capital of Bahia State. Capoeira is a mixture of music, martial arts, dance and spirituality that came with the slaves from Africa. The focus is on the body, and within this culture lies the key to understanding the distinct style blacks have brought into the melting pot that is Brazilian football. O brasileiro é muito bom de drible e melhor ainda de finta, que é o uso do corpo sem usar a bola. É um pouco de capoeira. Aí seria uma influência africana. De forma que essa mistura de três raças acabou dando um verdadeiro bailarino,
que é o jogador brasileiro. O brasileiro aliou isso tudo à técnica, né? A inteligência, a forma de jogar. Então, eu acho que por isso o brasileiro tem essa vantagem, porque é um país voltado também para a dança. In 1950, Brazil hosted the World Cup for the only time in its history. 6 cities put on a football festival as the World Cup returned after a 12-year absence. The 200,000 capacity Maracanã Stadium in Rio was a symbol of the newfound belief Brazil had in itself. They had the best stadium in the world and a football team to match. The World Cup was a celebration and the team didn't disappoint. 21 goals in their first 5 games saw Brazil live up to their tag of favourites, as the challenge from established powers such as holders Italy, England and Spain fell away. 1950 was the only World Cup not to have a final. Instead, the 4 first-round group winners played a final round robin. Brazil won their first 2 games of that, meaning a draw against Uruguay in the last game of the tournament would leave them top and world champions. Jair, Ademir, Zizinho. These were the stars who would surely win the World Cup for Brazil for the first time. E era uma época política. Então, aqueles candidatos a presidente da República iam para lá. No dia do jogo, nós levantamos 2 vezes da refeição. Nós íamos almoçar para jogar, levantamos 2 vezes, largamos e fomos para uma sala do Troféu do Vasco da Gama para ouvir discursos de políticos. Quer dizer, o jogo para eles já tinha acabado, não é? E, meu Deus, que é isso? Que ambiente é esse? Tem uma partida de uma Copa do Mundo para decidir. On July 16th, 1950, a world record crowd of 199,000 made their way into the Maracanã on what was to become the most infamous date in Brazilian football history. E nós entramos na partida e nós tivemos um primeiro tempo muito bom, que dava para ganhar o jogo, nós tivemos o jogo na mão. O momento que nós fizemos 1-0 no jogo, aí nosso time parecia que assim, um pensamento assim, nós estamos com o dever cumprido, nós já cumprimos a nossa parte. E o time fez assim, no momento que nós fizemos o gol, nós não conseguimos jogar mais. Não sei o que aconteceu. Por mais que a gente gritasse, um ou outro jogador gritasse, vamos, que é isso, vamos. Midway through the second half, Uruguay equalized. Another goal and they would be world champions. Brazil's goalkeeper, Barbosa, took center stage for all the wrong reasons. E houve um momento em que eu fiz a transmissão normal. Bola com fulano, com Giga. Vai Giga pela ponta direita, dribla Bigode, volta Bigode sobre ele, dá um carrinho sobre Giga. Giga sai do carrinho, vai avante, vai até a linha de fundo, chuta. Aí eu grito, gol do Uruguai, como se estivesse normal a transmissão. Mas aí eu senti que às 8 minutos do fim estávamos perdendo a Copa do Mundo. Então eu tive aquela reação e perguntei para mim mesmo, gol do Uruguai? E respondi, gol do Uruguai. Aí, gol do Uruguai, senhores. Gol do Uruguai. E fiz 9 inflexões diferentes ao narrar o gol do Uruguai. Gigia's goal had won the World Cup for Uruguay, but the trauma of losing a World Cup final at home was too much for many Brazilians, who rounded on the 2 black players, Barbosa in particular. Amid the chaos at the end, FIFA president Jules Rimet surreptitiously handed over the trophy to the Uruguayans. Un silencio que si volaba una mosca se sentía. Sí, la gente lloraba, ¿sabes? Me dijeron que hubo gente que se mató, se suicidó. Eran muy fanáticos del fútbol. Aquele vento que estava soprando naquele momento, não era uma ventania, era um vento. O vento era frio.
O vento era de tristeza. O vento retratava o coração dos brasileiros naquela hora. In later years, a job was found for Barbosa at the Maracanã. But when he died 50 years after the event, he was still shunned by a public who regarded him as an unlucky omen. Houve realmente uma corrente defendendo essa tese extraordinariamente absurda, porque na equipe uruguaia havia tantos negros quanto na equipe brasileira. Então, a realidade do jogo anula essa teoria perversa contra a raça negra. When Brazilian President Getúlio Vargas committed suicide in 1954, it ushered in a new era of Brazilian politics. Vargas had done more than any politician at integrating the poor and the blacks into Brazilian society. The central policy of the presidents who followed focused on expanding the economy, bringing in foreign investment, especially from America. Ford's motor car assembly plant in Sao Paulo symbolized this new growth. But perhaps the most ambitious was the design and construction by architect Oscar Niemeyer of an entirely new capital city, Brasilia. Taking office in 1956, President Kubitschek promised the Brazilian people 50 years of progress in 5. Então, essa época, o que marcou muito para nós foi o crescimento do Brasil nas indústrias, no automobilismo, porque estava começando a vir as fábricas das grandes indústrias de automóveis para o Brasil, aqui para São Paulo. Mas o que me marcou mesmo foi a construção do Maracanã e a Copa do Mundo de 1950. Following the trauma of 1950, black Brazilians needed a new role model. That man was Pelé. Born in 1940 in the small town of Três Corações, he made his debut for Santos in the Sao Paulo Championship age 15. A year later, he was in the Brazil squad that travelled to Sweden for the 1958 World Cup, though it was a journey he very nearly didn't make. Winning the World Cup was becoming an obsession for Brazil, and fastidious preparations were made. Everything from the location of the hotel to the preparation of the food was planned in advance, an unheard-of concept at the time. The players also had to undergo psychological tests, and the initial recommendation was that neither Pelé nor his teammate Garrincha were suitable to play in a World Cup. They did travel, but neither was on the pitch for the opening victory against Austria. It was player power that forced the selection of both Pelé and Garrincha for the last group game against the Soviet Union. Garrincha especially caught the eye. Brazil's novel 4-2-4 formation, with the exceptional Didi at the heart of the midfield, suited both players as Brazil qualified for a quarter-final tie against Wales. It was to be the game that introduced the 17-year-old Pelé to the world. O Mazzola tirou o lateral e no meu peito, né? E eu vi o Pelé. Então eu de cabeça dei o passe para o Pelé para fazer um one-two, uma tabela. E eu toquei e piquei para ele a cela da devolução. E os jogadores do País de Gales me seguiram. E Pelé dominou a bola e fez por cima o marcador, e fez o gol, 1-0, e o Brasil ganhou, e o Pelé fez o primeiro gol, da história do Pelé, o primeiro gol numa Copa do Mundo. Brazil then beat France in the semi-finals and were back in the final for a second time, though as underdogs, up against the host in conditions that better suited their opponents, Sweden. Realmente a tensão dos jogadores era uma tensão muito grande, a pressão era uma pressão muito forte. É claro que nós tínhamos confiança, nós estávamos todos confiantes, porque nós tínhamos visto os jogos antes, o jogo da Suécia, e nós achávamos que dava para ganhar. Mas jogar contra um time da casa, a torcida todas deles, nós estávamos todos tensos, todos preocupados de não poder ganhar. In 1950, Brazil had found themselves unable to respond to a crisis.
In this match, they went behind to an early goal from Sweden, but fought back in style to lead at half-time before Pelé worked another piece of magic. Sweden had pulled it back to 4-2 before Pelé's second, right at the end. Quando terminou o jogo final contra a Suécia, Brasil 5, Suécia 2, Brasil campeão, ele veio, encostou a cabeça no ombro do Gilmar, o goleiro, e chorou. Então o mundo se embeveceu com aquilo, se emocionou com aquilo. Um garotinho de 17 anos, grande jogador de futebol, negrinho, não é? Chorando no ombro de um companheiro. The 1958 World Cup win was a defining moment in Brazilian history. Indeed, the perception the world has of Brazil dates to that historic win, of a country where the colour of your skin is irrelevant, of a joyous country where sunshine, music, dance, carnival and football combine to create a culture unlike anywhere else, all down to 11 men on a football pitch. Campeão do mundo, Pelini! Muito obrigado, é com grande emoção que eu piso terras brasileiras e em breves palavras eu apenas diria o seguinte: esse título não pertence somente a nós jogadores e dirigentes, pertence a todo o público esportivo do Brasil, de forma que eu não falarei mais porque eu estou emocionado mesmo. Então Ô Belino, qual foi o jogo mais... Isso é tão curioso como o renascimento literário, artístico, que de uma só vez aparece tantos pintores, tantos escritores, tantos compositores. No mesmo período apareceram craques que até hoje são cultuados: Djalma Santos, Newton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Pelé. Então esses jogadores apareceram na mesma época. Foi a grande safra para fazer um bom vinho. Foi uma grande safra fazer um bom pão. Então surgiram, foram unidos numa Copa do Mundo, 58, e o Brasil mostrou ao mundo um futebol diferenciado, brilhante. Away from the high life of Rio is the town of Po Grande. It was here that a player regarded by many Brazilians as the greatest ever was born. While the rest of the world debates the relative merits of Pelé versus Maradona, the debate in Brazil is far more localized: Pelé or Garrincha. Perhaps it's the fact that Garrincha needed childhood surgery to help cure crippled legs that makes him the favorite of many Brazilians, especially those in Rio, where he played for Botafogo. The operations had helped, but his left leg remained distorted as an adult. By 1962, he'd helped transform Botafogo into the most powerful club in the land alongside Pelé's Santos. At the start of the 1962 World Cup in Chile, they looked an unbeatable combination until Pelé picked up an injury in the second match, which kept him out of the rest of the tournament. The stage was left to Garrincha. Didi to Garrincha, the man who never knows who he's playing until the day of the game, and then someone has to tell him. Garrincha, the Stanley Matthews of Brazil. Down he goes to the byline, across comes the centre, there goes Amarildo, and it's 2-1 for Brazil. That goal set up a quarter-final against England, where once again Brazil relied on the magic of Garrincha. Garrincha came inside, not on the wing, came inside, and he turned round as though he was going to pass the ball, and instead just bent the ball right into the top corner. There again, somewhere else he shouldn't have been. The ball's gone to Didi. But sensational skill. Back to Garrincha. What's he going to do? He shoots. It's there. Springen is beaten. 3-1 to Brazil. El Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón. Brazil then beat Chile in the semi-final.
Czechoslovakia awaited in the final. Again they fell behind to an early goal, but again they responded to the challenge. Amarildo with the equaliser. By the time Vava scored this rather fortuitous third goal, the Czechs were already beaten. 8 players had taken part in both winning teams, but this was Garrincha's World Cup. E o Garrincha foi, assim, o melhor jogador dessa Copa do Mundo por tudo que ele realizou. Ele fez gol de cabeça, ele fez gol de pé direito, ele fez gol de pé esquerdo, ele driblou como sempre driblou, um futebol fantástico. Brazil had worked miracles on the football pitch and continued to do so, as Santos twice won the World Club Championship. But Brazilian football was much more than a game, and in 1964, the military seized power in a bloodless coup. For the next 21 years, Brazil suffered at the hands of the generals, and football didn't escape their attentions. Their policy of fast-track economic development was known as the Brazilian miracle. Miracles on and off the pitch. The two went hand in hand as far as the generals were concerned. In the run-up to the 1970 World Cup finals in Mexico, President Medici associated himself closely with the national team. He justified his actions by saying it was his right as a fan to support the team, a right every Brazilian had. O Médici usou e abusou da imagem que o futebol fazia para se transformar num homem mais popular, pelo menos para as camadas menos favorecidas da sociedade. Pelé, by now 29, was still the symbol of Brazilian football, an unwitting pawn of Medici's increasingly violent regime. But that was nothing compared to the treatment of national team coach João Saldanha. When Medici called for the inclusion of Atlético Mineiro forward Dario in the squad, Saldanha was incensed. O Brasil todo quer Dadá, inclusive o presidente, porque o Médici falou que não entendia como eu não era da seleção. E o João Saldanha, ele era comunista, da esquerda, não gostava da ditadura do presidente, falou, ele escala o ministério e eu escalo a seleção. Aí o presidente pegou e falou, então eu sou o presidente da República, pode tirar esse homem, põe outro. Future FIFA president and head of the Brazilian Football Federation, João Havelange, acquiesced. In came Mario Zagallo, a much less confrontational figure. Just 2 months before the finals, Saldanha was out. Existiram vários problemas com relação à sua saída. Uma delas foi com o problema do Pelé, dizendo que o Pelé estava cego, que o Pelé não poderia jogar. Isso foi uma coisa que foi muito noticiada na época. There is a mystique surrounding the Brazil team of 1970. That this World Cup was the first to be broadcast in colour may influence why this team is often voted the best ever. Era um conjunto, a seleção era um todo. E o Pelé fazia parte. Claro que ele, com a sua característica, com a sua genialidade, que era um gênio, ele desequilibrava. Mas não que o Pelé fazia questão que a gente pegava a bola e jogava para ele, ou ele ia decidir as partidas para o Brasil. Então foi uma seleção que não ficou dependendo do Pelé, ou do Jairzinho, ou do Gerson. A seleção naquela época também, que marcou muito, foi que a seleção se tornou um todo, um conjunto harmonioso e com jogadores maravilhosos. There certainly was a joie de vivre about Brazil, though in this semi-final against Uruguay they played a poor first half, despite moments of sheer audacity. Zagallo
Quando ele entrou no vestiário, ele já entrou gritando com todo mundo, xingando todo mundo. Poxa, nós vamos perder esse jogo. Se jogar assim no segundo tempo, nós vamos perder esse jogo. O nosso time é melhor. Wake up, levanta, acorda, vamos jogar. E sentou e falou, poxa, o que está acontecendo? Vocês estão preocupados? Ele entrou furioso no primeiro tempo. It worked. Brazil were in their fourth final against Italy, a team that were the antithesis of everything the Brazilians stood for. It took the South Americans just 18 minutes to break down the Italians' sturdy defence, and it was Pelé who did it. The Italians had pulled one back just before half-time, but when Gerson scored midway through the second, that was it for Italy. Na parte tática, eu já sabia que a Itália ela marcava homem a homem e que acompanhava os jogadores. E eu havia falado com os jogadores que poderia ter jogadas que você fazendo a movimentação acabava criando espaço para as jogadas. Principalmente o Facchetti, que o Facchetti acompanhava o Jairzinho em qualquer setor do campo que ele fosse. E abriria um vazio muito grande nessa movimentação com a entrada do Carlos Alberto Torres. A memorable goal, but was this the greatest Brazilian team of all time, let alone the best ever in the history of football? The jury is divided between 1970 and 1958. Para mim, o melhor time que eu vi jogar no Brasil foi o de 70. O Brasil 70 foi simplesmente fantástico, né? O time de 58 tinha alguns jogadores razoáveis, não eram tão grandes jogadores assim, embora tivesse outros que fizessem a diferença, né? Foi o caso do surgimento do Pelé, do Garrincha, mas eu acho o time de 70 bem melhor. Não vi outro time melhor que o de 70. Ils ont choisi 70, pourquoi? Parce qu'en 70, il y a eu la télé. Donc tous les matchs ont été montrés avec... Mais si on compare les deux équipes, l'attaque, je veux bien qu'on compare les deux attaques, mais la défense, il n'y a pas photo. Hein. Se eu tivesse que escolher entre os dois, para eu levar comigo para uma ilha, eu levaria a Copa de 58. A equipe de 58 era uma equipe mais coesa, era uma equipe de mais nível técnico. E ela tem uma virtude que a de 70 não tem. Ela foi a primeira, ela é o primeiro beijo, que a gente não esquece nunca. Ela foi a primeira a ganhar. E isso envolve ela com uma aura, uma mística. Quando Deus criou o mundo, ele fez primeiro a Europa, fez a Itália, fez a Inglaterra, fez a Alemanha, fez a Espanha, e aí fez a América do Sul. E disse, aqui, nesse lugar, que vai se chamar Brasil, eu vou pôr os melhores jogadores de futebol do mundo. E aí, o inglês, o italiano, o espanhol, o alemão reclamaram. Mas por quê? No Brasil, os melhores jogadores do mundo. Falaram, fiquem tranquilos, eu vou pôr também os piores dirigentes do mundo. Nowhere is this Brazilian conundrum better illustrated than in the port city of Santos, 60 kilometers to the southeast of Sao Paulo. For the best part of a decade, this was perhaps the most powerful football city in the world. Today, it barely registers on the map. By rights, the Villa Belmiro should be one of the great temples of world football. But the home of the famous Santos team is a fading ruin that echoes only with past glories. In the 18 years Pelé played for Santos, the club won 24 major trophies, including 2 Copa Libertadores and 2 World Club Championship titles.
In the quarter century after Pelé retired, they won just 4. O Santos, nessa época que o Santos era considerada a melhor equipe do mundo, o Santos era praticamente um embaixador do futebol latino. Então, eu acho que foi o time que mais promoveu o Brasil, em toda a história do Brasil. Onde o Santos chegava, estava a bandeira brasileira lá, porque foi um grande representante do futebol brasileiro na grande época do Santos. Flamengo and Fluminense. Along with Santos, two of the greatest names in world football. The organization of Brazilian football gives a clue to why they rarely live up to that billing. For years, the two leagues in Rio and Sao Paulo were the main competitions in Brazil. There were representative matches between the two, with the winners of that game, such as this Rio 11 of 1947, fated as the champions of Brazil. But it wasn't until 1971 that a national championship was played for the first time. In the 1970s, the Brazilian miracle became a reality. The rainforest was torn down to provide better communication between cities, and with it, football's horizons broadened. Huge projects changed the landscape of the country as the generals sought to join the elite of the world's economy. The national championship was part of this national vision. It came at a price. By 1979, the league had grown to 94 clubs, all battling for the title. What started as a good idea descended into chaos. Clubs like Flamengo complaining of having to travel around the country to play teams which before 1971 no one had ever heard of. Perhaps the most damaging of all, the standard of play fell alarmingly. Violence on the pitch matching an ever-growing trend off it. The Brazilian League should be amongst the 6 most powerful leagues in the world, alongside Germany, Italy, England, Spain and Argentina. Run properly, it shouldn't be hard to persuade Europeans to make Rio their home. Instead, nothing could be further from the truth. Matters reached their nadir in 1987 when 2 clubs claimed they'd won the national championship. Needless to say, gone are the days when crowds of over 100,000 were the norm. Hoje, você vê que a maioria dos times brasileiros tem problemas financeiros. Então, chegou o momento de organizar, porque o Brasil já não é aquele time que vai e ganha de todo mundo, não ganha mais. Então, se nós não tomarmos cuidado, muito breve, o Brasil vai acabar com o futebol. There are also more deep-seated causes for concern. The city of Sao Paulo is South America's largest, with a population approaching 17 million. Pressure on space is intense. Mudou muito São Paulo, né? Ficou uma cidade, uma selva de pedra, né? Antes quando era garoto, nós tínhamos espaço para se jogar futebol. Os campos de várzea que a gente fala. Tinha vários. Aqui nessa região, que foi minha vida toda praticamente aqui, a gente tinha 3, 4 campos para jogar. É uma pena. E aí que saem os grandes jogadores. The same is true in Rio. The beachfront of Copacabana, fabled breeding ground of so many footballers, is one of the last remaining spaces left for people to play. This is seen as the heart and soul of Brazilian football and the synthesis of Brazilian culture. This is where football mixes with sex and music. Here, the chronic poverty that affects vast numbers of Brazilians is forgotten,
Here, everyone is equal. But how much of this is the facade? Zico remains one of the most popular folk heroes of Brazilian football. So when he started a football school in line with the academies of European clubs, he wasn't short of applicants. But one look around the mainly white faces of the kids gives a clue to perhaps the greatest challenge facing Brazilian football. Futebol é cada vez mais um esporte de classe média, em que a criança vai jogar nas escolinhas de futebol ou nas escolas. E boa parte da população brasileira ainda não tem acesso à escola, ou a escola que ela tem acesso não tem lugar para praticar esporte, né? Então você vê sim, paulatinamente, um embranquecimento do futebol brasileiro, o que é muito ruim do ponto de vista do talento, o que é muito ruim do ponto de vista daquela coisa que a gente já falou, né, da manifestação do brasileiro miscigenado, né? Another worry is the flood of players leaving the country. Brazilians, like 1950 star Gilinho, have always made the journey across the Atlantic. But not one of the first 3 World Cup winning squads played their club football in Europe. Since the start of the 1990s, though, the trickle has become a flood. Ronaldo was gone by the age of 17. Many youngsters now never play for a Brazilian club. Para mim foi uma ponte muito importante, onde eu aprendi muito já no futebol europeu, ter noção do que eu queria, e o que eu queria mesmo era chegar ao Campeonato Espanhol e ao Campeonato Italiano. With the flow of players abroad, Brazilian football has become more Europeanized. The national debate is whether football should be played for the beauty of the game, known as futebol arte, or whether the teams should play in the more European style, where the result is more important, known as futebol de resultados. The World Cup team of 1982 symbolizes the former, boasting great names such as Socrates, Falcao, Junior, Zico. Coached by Tele Santana, many claim they embodied a philosophy far higher than the mere winning of a trophy. Eu prefiro futebol de arte, futebol de gols, o futebol ofensivo, porque o grande objetivo do futebol é o gol. Bom, essa questão da forma representar a nossa cultura é importantíssima, eu acredito que seja fundamental. Nesse período todo que eu acompanho o futebol, e sem dúvida alguma, Tele Santana para mim é aquele que de alguma forma sempre buscou essa forma de expressão cultural que tem a ver com o nosso povo. Porque eu acho que o futebol sendo jogado dessa forma, como se chama o futebol arte, eu acho que ele é mais importante do que o futebol de resultado somente. O futebol tem que ser jogado mais dentro de um estilo que possa aparecer toda uma equipe e não simplesmente alguns jogadores. By 1994, the reflected glory of 1970 was beginning to fade, as Brazil searched for a way to win the World Cup again. The team that went to America was deeply unpopular with the Brazilian press, which accused it of playing a defensive European-style futebol de resultados. E na realidade nós nunca jogamos futebol europeu. O Brasil sempre foi um Brasil brasileiro, que se preocupou com uma coisa só, não se defendeu, como muita gente fala, se preocupou em recuperar a bola. Não havia preocupação defensiva, havia preocupação de recuperar a bola, porque nós só somos bons com a bola. The fact that Brazil won 2 games in the knockout stage by just 1-0 didn't help their cause. But the final against Italy will always be remembered as the first World Cup final in which no goals were scored, and the first final to be decided on penalties.
Roberto Baggio's miss gave the World Cup to Brazil for a fourth time, though this team seems certain to suffer at the hands of history. Não era um time defensivo, era um time organizado, que sabia se defender organizadamente. Havia uma compactação tática. Então nós sempre jogamos com linha de 4, marcação por zona, bola no chão, a gente não saía com chutões. Então na hora que tinha posse de bola, futebol brasileiro. Sem a bola, um futebol organizado. Não era nem futebol europeu, porque a gente nunca marcou, ou mesmo, sempre marcamos por zona, marcamos o espaço dentro da característica do jogador brasileiro, dentro da característica da escola brasileira. At the beginning of the 21st century, Brazil's position as the world's foremost football country was under challenge as never before. A humiliating defeat at the hands of Honduras in the Copa America. A congressional committee of inquiry into alleged financial wrongdoings in football, and numerous cases of forged passports belonging to players desperate to leave Brazil left confidence in the game at an all-time low. The fiasco of the 1998 World Cup final did little to help the situation. The Brazilians had reached the final in some style, but when Ronaldo's name failed to appear on the original team sheet for the match against France, it was the start of one of the more bizarre sagas in the history of the game. Quelle motivation! Quelle motivation naturelle! Même dans la préparation avant-match, où on nous annonce, une heure avant, Ronaldo n'est pas là. Oh, pas possible, pas possible, j'ai dit, c'est pas possible. Laurent Blanc, qui était avec moi, puisqu'il était suspendu, et il participait un petit peu à la préparation, il me dit, coach, il va jouer. On savait qu'il allait jouer, on savait. Donc, rien ne nous a déstabilisés, rien. Rien ne pouvait nous déstabiliser, tellement que la force de l'équipe était là. Nós estávamos concentrados para a partida. Ao meio-dia eu acordei e fui almoçar. Quando eu voltei, me senti mal, um corpo muito estranho. E tivemos a preocupação de ir a uma clínica, fazer alguns exames para saber se tinha acontecido alguma coisa. Então retornamos ao estádio com todos os exames, com toda a garantia de que eu podia jogar. Eu disse, Zagallo, estou bem. Há 5 horas atrás, 6 horas atrás, eu estava me sentindo, não estava bem, mas agora, depois dos exames que fiz, pô, não estou sentindo absolutamente nada. Pô, você não vai me tirar desse jogo. Naquele jogo, o inexplicável foi a apatia. Como se o time brasileiro tivesse tomado um sonorífero, um remédio para dormir. Nem reação. For the second time, Brazil lost a World Cup final. Fizeram um pacto de não contar o que realmente aconteceu. O pacto está até hoje de pé. Nenhum jogador conta. Há quem diga que foi uma briga generalizada dentro do vestiário, a vias de fato, de socos entre umas facções e outras, e que aquilo amorteceu o time, que entrou em campo inteiramente desestabilizado emocionalmente. Whether in triumph or turmoil, Brazil has become symbolic of the World Cup. This is a country where the image of a kid from a favela growing up to become a world champion remains most potent.
This is a country where hope can become reality, where every young footballer's dream is to be the next Pelé. Não vai aparecer nunca, não é? Porque Deus, ele fez o Pelé, fez o Beethoven, fez o Miguel Ángel. E outra coisa que eu tenho certeza, para todo mundo, para você que está me ouvindo, eu tenho certeza que não vai ter um novo Pelé, porque o meu pai e a minha mãe fecharam a fábrica. Tá bom? You understand what I mean? My father and my mother closed the machine.